Hoje eu vou falar de 3 coisas que podem estar acabando com a tua saúde. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e se você chegou nesse vídeo aqui, agora eu falo sobre mentalidade espiritual, tá? Utilizando a Bíblia e colocando a Bíblia num parâmetro como manual médico primário. Tá? Aqui atrás você vê vários livros de medicina. Eu sou formado há mais de 15 anos, porém, nos últimos 3 anos, eu percebi que a medicina não dá para andar sozinha. Pelo contrário, a gente precisa colocar Jesus, a gente precisa colocar Deus, né, como no corpo clínico para que de fato as coisas comecem a acontecer. A medicina, ela, em alguma forma, a medicina do homem, ela é incompleta. Quando é que e como é que eu cheguei nesse raciocínio? Entendendo, depois de 15 anos de prática médica, a gente entende que tem alguns diagnósticos difíceis que pessoas com fé, utilizando a medicina do homem, mas com fé melhora mais rápido. Pessoas que tinham diagnóstico difícil e que a gente não entende como médico, como que aquela pessoa saiu daquele diagnóstico difícil. Como é que essa pessoa que estava com aquela doença grave, que para a medicina de fato não tinha como se recuperar, consegue sair e consegue sair bem. Quando você começa a entender, a família estava orando, ela era uma pessoa de fé. Então eu quero que você fique nesse vídeo para você entender sobre os 3 elementos principais que podem estar minando a tua saúde. E eu também vou dar dicas, não só espiritual, mas dicas da medicina tradicional, ou seja, da medicina integrativa, que é a medicina que eu lido há mais de 15 anos. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, porque todos os dias eu faço vídeo aqui para que você melhore a sua prática espiritual, e que a prática espiritual e também o fortalecimento do espírito e da alma, tá, vai estar atuando na sua saúde física. A medicina clássica, já começando o vídeo aqui, a medicina clássica, ela tende a observar e dimensionar a importância apenas do mundo físico. Só que de uns anos para cá, a medicina clássica também já vem percebendo do poder da fé. O poder da fé para ali, não só aliviar sintomas, mas o poder da fé para criar um mecanismo bioquímico capaz não só de aliviar, mas de curar. Não é só uma vez que você vê por aí milagres acontecendo. Sempre aconteceu. Só que agora com a internet, isso criou uma dimensão, ou seja, isso se espalha mais. Isso já é mais possível de você ver. É só você dar um Google que você vai indo no Google e falar sobre curas inexplicáveis, que você vai perceber que de fato sempre existiu, só que agora está mais... É possível você acessar com a questão das redes sociais. As 3 coisas que de fato pode minar a tua saúde são as mesmas 3 coisas que pode devolver e preservar a sua saúde. Fique comigo até o final, que eu vou te passar não só uma direção espiritual, mas uma direção mental e uma direção física. Esse canal aqui acredita que, como médico também, eu acredito, já para uma visão, saindo de uma visão física, indo para uma visão mais bíblica, né? Como cristão e apaixonado por Deus, eu acredito que o ser humano é formado em corpo, alma e espírito. E se eu acredito que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, se eu tiver uma doença na alma, o meu corpo não vai estar bem e tampouco o meu espírito vai estar bem. Se eu tiver uma doença espiritual, isso vai afetar na alma e vai afetar meu corpo. E se o meu corpo também não estiver bem, eu terei, sim, um comprometimento na alma e no espírito. As 3 situações estão interligadas. E o racional para que a gente possa
ter uma saúde completa é, de fato, alimentar de forma saudável os 3 pontos, e é disso que eu falo. Hoje eu vou falar como você alimentar o teu espírito, e como você alimentar o teu corpo, e como você alimentar a sua alma, ok? Do ponto de vista das 3, do que eu estou falando, né, do que somos formados, existem alguns alimentos que atrapalham a fisiologia humana, tá? Qual? Por exemplo, glúten. Na medicina integrativa, isso já é crível, tem vários artigos científicos que, sim, diz sobre a interação de glúten, isso se diverge, né? Mas o fato é que basta você tirar o glúten que você vai perceber uma melhora. Tem algumas pessoas que têm sono ruim, quando tira o glúten melhora. Algumas pessoas têm enxaqueca, quando tira o glúten melhora. Algumas pessoas têm alterações gastrointestinal, quando tira o glúten melhora. Melhora o raciocínio, melhora a fala, melhora o raciocínio lógico, melhora a memória. Doutor Jean, o que eu tenho que fazer? Olha, do ponto de vista físico, você só tem que retirar esse alimento. Esse alimento pode estar minando a tua saúde. Mas se eu retirar, o que vai acontecer? Olha, se você retirar o glúten, como ele é uma proteína que vem do trigo e não lhe faz falta, você não vai ter nenhum problema se você fizer apenas um teste. Fique 21 dias sem comer glúten. Aonde está glúten, doutor Jean? Está em tudo aquilo que contém trigo. E também basta você ler. Né? Contém glúten, não come. Fica por 21 dias, faça esse teste. Então, esse aí é um tipo de alimento que pode estar pontuando negativamente na tua saúde. Um outro problema, que já indo para a questão da alma, que é um tipo de situação que pode estar acabando com a tua saúde, é mágoa. Então, a mágoa é um tipo de sentimento que fere a tua alma, ou seja, é uma ferida nas suas emoções. A tua alma fica doente quando você cultiva uma mágoa. Né? Então, quando é que você precisa, e como é que você precisa lidar com isso, e por que isso acontece? A mágoa, ela produz substâncias tóxicas que afligem o espírito, aflige o coração e aflige o teu corpo. Por quê? Porque as substâncias tóxicas assim como um glúten, é inflamatória. Um corpo inflamado tem maior resistência à insulina, você pode ter diabetes. Um corpo inflamado propicia a geração de diversas doenças. Quando você vai raciocinar clinicamente, a inflamação subclínica que é a principal geradora do infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Doutor Jean, você está falando então que o glúten causa infarto agudo do miocárdio, que o glúten causa diabetes? Não, não estou falando nada disso. Você está falando também que as emoções tóxicas podem causar infarto agudo do miocárdio, diabetes? Não. Eu estou falando que essas duas condições, tanto uma alimentação inflamatória, que o glúten é um tipo de alimento inflamatório, e quanto o ressentimento e a angústia, e nesse caso aqui falando aqui mais precisamente da mágoa, pode gerar, sim, substâncias tóxicas. A mágoa esse sentimento gera substâncias tóxicas, que é jogado na corrente sanguínea, um pensamento negativo, a mágoa joga radicais livres e que isso gera inflamação, entendeu? Então aquela pessoa que está sempre doente, a pessoa que está com a imunidade baixa, que está sempre brigando com alguém, tem ressentimento com o marido, é ressentida com a amiga, enfim, isso pode lhe trazer doença, isso pode diminuir inclusive a capacidade de cura. E o terceiro ponto que pode estar atrapalhando na sua cura é quando a gente fala de espírito. A
parte espiritual. Quando você não se alimenta espiritualmente, você fica à deriva. E você pode ser uma pessoa que está à deriva, está sujeita a qualquer tipo de adversidade, certo? É uma pessoa não intencional, ou seja, ela está ali frágil e susceptível a um ataque espiritual, né? Tem uma passagem bíblica aqui que é o seguinte, que fala o seguinte, os 12 estavam, aqui é Lucas capítulo 8, versículo 2, é isso. Não, versículo 40, só um pouquinho. Lucas capítulo 8, versículo 2, é isso? Vamos lá. O que acontece? Versículo 23 a 4.1, 20. Bom, é porque está apagado aqui na Bíblia, tá? Mas vamos lá. Você conhece essa passagem. Se é cristão, você conhece. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. O que quer dizer? Quer dizer que existe espírito maligno que pode, de fato, gerar doença que tem origem espiritual. O que você precisa fazer para tratar esses 3 pontos? Com alimentação, é simples. Parte física, para de ingerir glúten por 21 dias. Com a parte das emoções tóxicas, faça uma oração pedindo para que Jesus ajude a liberar essa mágoa que você tem, para que ele possa, de fato, atuar nessa dimensão da tua mente, dimensão da alma. E quando você orar, automaticamente Deus estará cuidando da tua parte espiritual. Louvores, oração matinal, antes de você levantar, ali mesmo na cama, você já ora, antes de ver celular, antes de conversar com qualquer humano. Já começa orando, já começa se coloca na presença de Deus para que ele manifeste em você uma cura completa, começando pelo espírito, pela alma e pelo corpo. Então são essas 3 soluções, e eu diria que a última é ingira bastante líquido. Sem falar que, obviamente, diminua o carboidrato, caminhe pelo menos 20 minutos por dia, beba bastante líquido, pelo menos uns 2 litros de água por dia. Eu vou te dar mais 2 dicas aqui. Elimine o óleo de soja, o óleo de girassol, entendeu? Por quê? Óleo de canola, porque tem muito ômega 6 e o ômega 6 é inflamatório. Percebeu que aqui eu estou falando da parte física, tá? Que é o que eu lido com a medicina integrativa, dicas físicas, falei um pouquinho da saúde mental e falei da saúde espiritual. Isso colocando, obviamente, a medicina na mesma página da medicina de Deus. Porque se na Bíblia diz que a gente que nós somos, que um ser humano é formado pelo espírito, pela alma e pelo corpo, eu, como médico que busco a saúde, o meu dever é buscar a saúde plena dos meus pacientes. Quando eu penso assim e tenho fé e me coloco à disposição de Deus, eu ativo em mim o que eu chamo a medicina da 4ª dimensão. E essa medicina da 4ª dimensão é quando eu, como médico, entendo que eu sou incompleto e peço ajuda a Jesus e coloco Jesus no meu time para que ele me ajude nos diagnósticos e também criando as hipóteses de diagnóstico junto comigo. Ele, como comandante do meu corpo clínico, ele pode sim gerar situações para que eu possa, de fato, fazer o melhor para o meu paciente. Cura plena, saúde física, mental e espiritual. A medicina trata da parte física e Jesus entra no time para identificar as raízes
do problema lá na geração, na origem, que é na alma e no espírito. O que isso, identificando isso, ele pode eliminar e lhe orientar à cura plena. Tudo bem? Nesse momento, eu costumo pedir para que Jesus entre aqui e, através de Jesus, eu não sou pastor, eu sou médico, eu tenho autoridade médica, mas como cristão, eu tenho autoridade espiritual quando eu coloco Jesus e abençoo você que está assistindo esse vídeo aqui. Se você crê, você recebe essa bênção. Você recebe essa bênção. Escreva aqui nos comentários, Deus na veia, Jesus na veia, eu creio nisso. Apenas Jesus tem a soroterapia completa. Quando Jesus impacta no teu espírito, no teu corpo e na tua alma, você recebe de fato o que você precisa, sem precisar abandonar a medicina tradicional, e é por isso que eu oro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje e amanhã, e para todo sempre. Eu profetizo Jesus na tua veia. E até o próximo vídeo.